A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou a professora Amélia e farei o comentário relacionado à leitura diária da lição de número 1, que será ministrada no dia 6 de abril de 2025, cujo título é O Verbo que se tornou em carne. A leitura que será feita na terça-feira, dia 1º de abril, está em Filipenses capítulo 2, versículo 5, e se refere à adoração daquele que precisa ter o mesmo sentimento que houve no Verbo divino. Vamos ao texto. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo fala nesse texto aos filipenses para que eles possam viver em comunhão no Espírito, possam viver em afeto, em compaixão, completar o gozo, não é, de Paulo, a alegria, não é, que Paulo estava sentindo, juntamente por viver em comunhão com estes irmãos, sentindo o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo. Era necessário que a comunhão dentro da igreja fosse cultivada. Paulo também fala da necessidade de humildade entre esses irmãos, que nada devem fazer para vangloriar-se, mas com humildade, porque todos devem considerar uns aos outros como superiores a si mesmos, né? E além disto, ele também aponta para os irmãos que eles não devem atentar cada um para o que é seu, mas para o que é dos outros. E podemos resumir nestes 4 versículos numa palavra só, com um sentimento que se deve cultivar na igreja, que também a gente se refere ao amor ao próximo, que é um dos grandes mandamentos no qual se resume todos os mandamentos que Jesus ensinou, não é? Mas geralmente se chama isso de alteridade, não é? Que é o que ele colocou, colocar-se no lugar do outro, não é? Haver no grupo o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E para haver no grupo este sentimento que houve em Cristo Jesus, é necessário que haja a comunhão com Cristo Jesus. É necessário que estas pessoas sejam adotadas, sejam atraídas pelo amor de Deus e elas sejam trazidas à comunhão com o Pai Celestial como filhos, para que eles possam desfrutar destes mesmos sentimentos. Tanto que em outro texto Paulo diz também que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, viver os mesmos sentimentos. Então, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, também valorizar, compreender, refletir de forma profunda no sacrifício que Cristo fez
enquanto esteve aqui entre nós, para que nós fôssemos salvos. E entender qual o verdadeiro propósito do seu ministério aqui. Porque muitos ainda não entenderam, não assimilaram, não analisaram a verdadeira missão do Senhor Jesus. E Jesus não foi apenas um homem sábio que esteve sobre a terra, mas o seu ministério foi algo planejado nas mansões celestiais. Desde o princípio de todas as coisas, Deus estabeleceu algo muito sublime para que o homem tivesse acesso ao Pai, tendo comunhão com o Filho e pudesse com ele estabelecer um diálogo. Não é? Então, o nosso conhecimento com Cristo não pode ser apenas na dimensão do intelecto, mas precisa ser algo muito mais profundo, que esteja apenas na alma, na dimensão intelectual, mas deve ser algo que esteja na dimensão espiritual. Quando Jesus disse, mas a hora chegou e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Daí nós podemos dizer, está havendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque está havendo uma verdadeira comunhão. Amém?